Vem cá, ontem foi Dia dos Pais. E se você pudesse dar um presente para uma figura, não seu pai, o que você daria de presente? Para o Lula, por exemplo. O que você daria de presente para o Lula? Pois é, o Lula recebeu um presente inusitado ontem. A gente vai falar sobre isso. Hoje também, né, é um dia absurdamente triste para a política. Né? Vocês sabem que é quase que praxe o pessoal da direita, sabe, não conseguir chegar até o final das eleições, seja por ficar inelegível, seja por uma facadinha aqui, um tirinho ali. E hoje, infelizmente, né, a gente recebeu a notícia de que o presidenciável que recebeu um atentado, infelizmente, veio a falecer. Né? E é mais uma vez o modus operandi. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre a punição que pode acontecer contra a oposição advinda do próprio Hugo Mota, né? Um assunto que gerou muita repercussão e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa bombástica que a gente precisa discutir, o Tagliaferro fez novas denúncias e está questionando e criticando por que a imprensa não divulga algo tão importante que são as denúncias que ele está fazendo. Ora, a denúncia da imprensa é complicado, porque os veículos de imprensa criaram uma narrativa, inclusive, uníssona, em questões para favorecer o governo Lula. Então, assim, esperar, né, boa vontade da imprensa é difícil. Outro ponto, está começando a crescer movimentos. Por exemplo, no domingo, sem precisar de político organizando, nada assim, começa novamente movimentos. Ontem, né, teve manifestações por anistia e fora Moraes, que marcaram uma nova carreata, né, que aconteceu ontem em Brasília. O povo está se manifestando, o povo não está parando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Ou seja, depois da Lei Magnitsky, parece que criou um novo ânimo, né, sobre a possibilidade da população se manifestar com revolta a tudo isso que está acontecendo. E a gente vai falar sobre pressão do STF, né? Sobre o STF, que nunca teve tanta pressão. Ó, os abusos estão sendo denunciados. Uma imprensa aqui, outra ali fala, é o caso dessa idosa que está dormindo no chão, muito doente, né? Que é a dona Iracina Ghosh. O ministro Gilmar Mendes, ele admitiu que as decisões judiciais estão cheias de excessos. E aí a imprensa fez uma publicação através do Lauro Jardim. E aí já é algo muito suficiente, né? Algo suficiente para mover, né, questionamentos e ações criminais. A coisa fica cada vez mais grave. A Folha de São Paulo diz que o STF, né, tá apavorado, desesperado e que ele nunca sofreu tantas sanções. A sanção de Trump extrapola Moraes e coloca todo o STF sob uma pressão inédita que eles nunca tiveram. Eles dobram a aposta, né, e colocam o processo contra o Bolsonaro na reta final. Ou seja, a situação não está nada fácil, mas ainda vamos voltar a falar sobre isso aqui. Ministros do STF estão apavorados com a aplicação da Lei Magnitsky. Então, com ministros apavorados, o povo tem coragem e o povo começa a tomar as ruas novamente. Vamos entender tudo isso que está acontecendo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado por me aceitar mais uma vez na sua casa, tá? Hoje é dia 11 de agosto, nosso segundo editorial, nosso editorial do almoço, tá? Então que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Recadinho rápido para você que precisa de um plano B, né? Acha que o Brasil está se tornando uma loucura demais e que precisa de um terreno mais seguro. O Uruguai é um ótimo lugar para você ter um plano B, tá? Não estou falando para você mudar do Brasil e ir para o Uruguai, não. Mas você precisa de um plano B. Se o seu passaporte for retirado, o que você faz? Por causa de uma postagem, alguém te perseguir, o que você faz? É sempre necessário você ter uma outra residência. Hoje o Uruguai é a residência mais barata se você comparar, por exemplo, a do Paraguai, né? A gente cobra mais de 10 mil, é 10 mil para fazer uma residência do Paraguai, a do Uruguai é bem mais em conta, ou seja, quase um terço desse valor. A do Paraguai demora muito mais, a do Uruguai é mais rápida. Então assim, para você ter um plano B, um seguro de liberdade, eu recomendo o Uruguai, tá na descrição aqui, é só você entrar em contato. Feito o meu jabá,
Bora pra cima com informação. Vem comigo. Então, ontem foi Dia dos Pais, atrasado, mas feliz Dia dos Pais para todos vocês. Um grande abraço pro meu pai, o Tião, tá? Bastião, eu te amo, meu velho, tá? Gosto demais do senhor. Muito obrigado por me tornar o homem que eu sou hoje, né? Toda a luta que nós tivemos na roça, plantando horta, hoje deu resultado. Pelo menos eu acho que deu, né? Então, pai, obrigado por tudo. Te amo muito, viu, meu velho? Vamos lá, vamos pra cima. É o seguinte, se você pudesse dar um presente para um pai dos pobres, né, pro Lula, qual presente você daria? Pois é, ainda tem pessoas que gostam muito do Lula, lembram do Lula, e o cidadão resolveu dar um presente pro Lula. Dá uma olhada ao vivo na Globo, traga um prêmio para esse herói. O presente vai ser surpresa. Presente muito especial, viu? Agora, o melhor presente que eu comprei para o Super Pai é isso aqui, ó, para o presidente Lula. Que isso, meu amigo? É isso aí, tá todo mundo liberado, cada um com a sua opinião. Obrigado, viu? Feliz Dia dos Pais para você. Vamos conversar agora com o Fernando, que é o gerente. Fernando, chegue aqui. Rapaz, esse cara pegou na veia, esse cara tem que ficar famoso. Então, há hoje um sentimento de indignação muito grande ainda, né? Sobre tudo isso, e aí eu queria saber se o Lula vai agradecer o presente, né? Você não pode desdanhar presente, viu? Desdanhar presente é falta de educação. E aí, o Lula merece ou não merece um presente? Coloca no comentário se vocês gostaram, né? Do presente que o rapaz aqui mandou pro Lula. Coloca no comentário aí. Mas vamos lá, dito isso, olha só. O Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele resolveu radicalizar contra a oposição. Ficou muito feio, porque ele é um presidente considerado fraco. A oposição precisou dialogar com o ex-presidente Arthur Lira para poder negociar e talvez colocar em votação ainda essa semana um projeto que é importantíssimo, que é o fim do foro privilegiado. Acontece que depois que ficou feio, o Hugo Mota quis radicalizar. Mandou para a Comissão de Ética, né, para a Corregedoria da Câmara, 14 deputados, na verdade 15. Um do PT, uma moça do PT, que agrediu o Nicolas Ferreira, e o restante que fez manifestação e paralisação. A esquerda já fez isso um monte de vezes. Ninguém pediu cassação ou suspensão desses deputados. Só que mais uma vez o Hugo Mota pode acabar ficando na vergonha. Por quê? Porque pode ser que ele queira mostrar que ele tem força e não vai dar em nada. Porque, segundo a análise da Andresa Matais, do jornal Metrópolis, ninguém vai ser punido, não. A chance de punição à bancada do motim, como eles chamaram, né, é mínima. Por quê? Você precisa entender o seguinte, o Hugo Mota, depois que ele ficou todo nervosinho, ele mandou o processo, e primeiro o processo tem que passar para a corregedoria. E lá na corregedoria, você tem um corregedor, que é um deputado federal. E o deputado federal que é o corregedor é o Diego Coronel, que é do PSD da Bahia, e o PSD está cada vez mais se alinhando à oposição, né? Está deixando o discurso, né, de estar com a esquerda, então está cada vez mais alinhado à oposição. Então, o Diego, né, além de tudo, o Diego Coronel, que é do PSD, ele está com a rixa. Por quê? Ele é lá da Bahia. E aí ele queria o apoio do PT, para poder se tornar, né, um candidato lá, né, candidato ao governo. Acontece que o PT deu um canga nele, né, deu um samba-lelê nele, um samba-moleque nele, e escolheu um ministro do PT, o Rui Costa, e acabou descartando ali, né, o Diego Coronel. E o Diego Coronel tá com raiva. Então, primeiro, há vamos dizer assim, um protecionismo, né, uma cumplicidade muito grande entre os deputados, que não gostam de ficar caçando os outros, a não ser que seja uma coisa muito grave. Então, a chance do Diego Coronel ficar mandando para suspender mandato por 6 meses é complicado, porque assim, hoje você bate, amanhã você apanha. Então, se o Diego Coronel mandar, presta atenção, mandar 14, 15 deputados para o gancho, para suspensão, amanhã pode ser ele sendo julgado por um desses 15, que pode ser o corregedor. E aí
o jogo para ele não fica bom. Então a chance, né, dessa suspensão acontecer é pequena. Agora, olha só, os veículos de imprensa, né, são muito cara de pau, mas muito cara de pau mesmo. Eles adotaram uma narrativa unificada, ou seja, parece que é coordenado, parece que alguém paga Pix e fala para eles, fala assim, companheiro, né? Então, olha só, matéria do Conexão Política, veículos de imprensa adotaram uma narrativa unificada ao classificar atos da oposição do Congresso como motim. Cara, eles são cara de pau demais, velho, mas muito cara de pau. Presta atenção, é igual lá. Quantas vezes a esquerda já fez depredação em Brasília? E aí, quando foi a direita, golpistas, terroristas, né? Os outros eram manifestantes, canalhas. A imprensa é canalha. Ó, todos, Valor Econômico, ó, motim, Infomoney, motim, Agência Brasil, motim, Veja, motim, né? A Crítica de Campo Grande, motim, Brasil de Fato, motim. Tudo para eles é motim. UOL, motim. Né? Estadão, motim. Correio do Povo, motim. Rede 98, motim. Todo mundo de motim. Engraçado que quando a esquerda faz esse tipo de coisa, é manifestação. E aí, já que a gente está falando de imprensa, né? Teve uma publicação também do Tagliaferro com muitas críticas à imprensa tradicional. Ele falou o seguinte, olha, eu não consigo entender, eu fiz denúncias tão graves e a imprensa não fala nada. Dá uma olhada no que ele fala aqui. Boa tarde para todo mundo, espero que estejam todos bem, eu tô aqui dirigindo, mas como eu recebi algumas perguntas, inclusive de amigos, eu resolvi fazer a pergunta e deixar no ar para todos vocês. Por que a imprensa nacional não divulga nada? Só os canais, só as pessoas independentes divulgam. Eu queria entender. Uma coisa tão séria para o país, denúncias tão sérias, são ignoradas pela imprensa nacional. Cadê a Rede Globo? Cadê a Bandeirantes? Cadê a Record? Cadê as demais emissoras de TV? Até quando vocês vão ficar calados? Até quando vocês vão continuar omissos e ficar cooperando com tudo isso que está acontecendo? Vocês têm medo? O que está acontecendo com vocês? O Tagliaferro, né, entrou no mundo político há pouco tempo, tá? Então eu vou explicar para ele o que está acontecendo. É uma palavra com 3 letrinhas. Pix. É Pix. Caiu o Pix na conta, eu falo o que você quiser. E não falo aquilo que você não quer. Pronto, simples assim, tá? E aí, em compensação, tem gente aí que tá desempregada com tudo isso. Você viu o que aconteceu com aquela moça, Daniela Lima, né? Aquela do WhatsApp? Ai, extra, bomba. O ministro acabou de me mandar aqui, né? Lembra dela? Pois é. Sugeriram um emprego para ela lá no SBT, né? E aí, você gosta do SBT? Eu gosto mais do SBT do que da Globo. E aí, a Patrícia Bravanel deu a resposta adequada. Diz, está repreendido, disse Patrícia Bravanel em uma entrevista sobre a possibilidade de contratar a lulista Daniela Lima. Está repreendido. Tá vendo por que eu ainda digo que o SBT ainda vai passar a Globo logo? Questão de tempo, tá? Dica. Não posso dar dica, né? Se alguém quisesse me dar uma dica que eu aceitaria era: é melhor investir em ação do SBT do que em ação da Globo, tá? Bora para a próxima. Vamos lá. Hoje, literalmente, é um dia triste para a política mundial, não para a política brasileira. Em especial para a direita. Por quê? Porque, assim, há um modus operandi. A turma que se diz do amor, ela é meio agressiva. Ou pior, ela é muito agressiva. Tiro no Trump, facada em Bolsonaro, né? E aí, há poucos dias, na verdade, há uns 2 meses, a gente viu a triste notícia que o Uribe, Miguel Uribe, lá da Colômbia, tinha sido baleado. O Petro, esquerdista, radical, extrema esquerda, igual o que a gente tem aqui, foi lá e disse que tem que defender a criança que atirou. Será que essa criança entende política? Está interessada? O que aconteceu? Né? Coisa esquisita, né? Então, o que aconteceu? Hoje, né, mais cedo, saiu essa matéria do CNN Política. Pré-candidato baleado na Colômbia está em condição crítica. Foi o que restou, né, do boletim médico. Mas agora a EBC, há poucas horas, há 1 hora atrás, acabou de anunciar que o Miguel Uribe, né, pré-candidato à presidência da Colômbia, foi baleado em comício e morreu, tá? Então,
infelizmente não resistiu, né? Puro, né? Absurdo, né? Um tiro disparado por um menor de idade, tá? Defendido pela turminha da guerrilha. A gente já viu isso acontecer aqui no Brasil, a gente teve um esfaqueado. Lá nos Estados Unidos teve um que tomou tiro na orelha, né? Teve um outro, não lembro se é do Chile, há pouco tempo atrás, me fugiu a memória agora, né? Também foi baleado e faleceu. Então, assim, é um modus operandi muito esquisito, né? Muito esquisito esse tipo de situação. A única coisa que eu posso dizer é minha solidariedade, antes de mais nada, à família, né? Minha solidariedade a todos aqueles que, sabe, defendem, né? E acreditam que a direita possa ter um lugar ao sol para poder debater, discutir, sem ser caçada, sem ser perseguida, sem ser assassinada, sem ser espancada. Esse é o grande problema. Essa semana eu vi um vídeo de uma figura espancando um senhor que estava com a camisa verde e amarela, um marmanjo, um vagabundo, espancando um senhorzinho de camisa verde e amarela. Quem viu esse vídeo, coloca aí no comentário, tá bom? Agora, uma coisa está chamando muita atenção. O povo está tomando coragem. Anistia e fora Moraes marcam nova carreata de bolsonaristas. Então, eleição sem Bolsonaro é golpe, impeachment já, fora Xandão, né? O povo com bandeiras verde e amarela, anistia já aos presos do 8 de janeiro, anistia. Então, assim, teve um movimento, né? Matéria publicada aqui é pelo Correio Brasiliense. Ou seja, há um sentimento hoje de indignação ainda maior dos brasileiros por causa da anistia. Eu vou muito além, a anistia já era. Agora é anulação mesmo. Depois do Vaz da Toga 2, depois de todos os arbítrios, depois de todos os abusos e os absurdos revelados, já não é mais caso de anistia, não. É caso de anulação geral. Sabe, cada dia que passa, aquilo que era discurso bolsonarista começa a ficar inegável, começa a ficar inquestionável, começa a escancarar ainda mais, né, as mazelas de um movimento sujo da esquerda. Olha só, idosa condenada por Moraes está doente e dormiu no chão. É uma desumanidade. Os advogados e familiares da professora aposentada Iraci Meguni Nagoshi, que tem 73 anos, denunciaram um tratamento alarmante de desumanidade e violação de direitos fundamentais. Um vídeo do Polon fala de uma idosa que apanhou na colmeia, porque ela chegou lá, a carcereira fazia pressão psicológica nela. Outra questão, chegou a confirmação de que realmente o Felipe Martins teve o tratamento desumano, foi para solitária dentro da cadeia. A cada dia que passa, né, se escancara novas situações, novas questões que extrapolam em todos os limites a possibilidade de termos no Brasil um processo civilizatório democrático. Nós estamos vivendo um momento de exceção. E já aí, na cara dura, eles já admitem isso. Dá uma olhada nessa matéria do Lauro Jardim, do Globo. Gilmar Mendes reconheceu excessos em decisões. Isso não é um reconhecimento. Para mim, isso é uma confissão. Quando você... Não, eu reconheci que errei. Deixa o Bolsonaro reconhecer que teve a reunião da minuta do golpe. Deixa o Bolsonaro reconhecer que... eu fiz isso. É cadeia na certa. Aqui o cara reconhece abuso e arbítrio, mas manteve a blindagem a Moraes. Eles escancaram. Eles perseguem. Teve uma matéria de um jornalista há poucos dias que vão esquentar o mercúrio contra deputados se votarem em impeachment. Gilmar Mendes admite excesso em decisões judiciais, mas preserva a proteção a Moraes, diz o Lauro Jardim. O jogo está ficando cada vez mais tenso. E sabe, os arbítrios, os abusos, dá uma olhada nisso aqui, matéria de hoje. No mesmo dia que ele admite excesso, olha o que acontece. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia a um casal que ofendeu o ministro Gilmar Mendes lá em 2018. Tem o quê? 5 anos atrás? 7 anos? Né? Tô ruim da matemática, tá? 7 anos atrás. Casal de Niterói, denunciado pela PGR por injúria contra Gilmar Mendes e sua esposa durante um voo no aeroporto em Madrid. Eles foram e criticaram, falaram, ministro, você é um defensor de bandido, você é uma vergonha. E aí agora,
A PGR faz uma denúncia. O caso foi arquivado pelo ministro Alexandre de Moraes em 2023, porque o caso estava prescrito. Prescrito. E aí agora a PGR, mesmo estando prescrito, apresentou decisão do Moraes de prescrição, apresentou novamente. Você acha que o quê? A lei Magnitsky, né? Olha, a lei Magnitsky está fazendo esse povo deixar de ter medo da gente, vamos atrás deles, não vamos deixar nos criticar. Matéria da Foice, de São Paulo, né? Folha de São Paulo. Sanção de Trump extrapola Moraes e coloca o STF sobre uma pressão inédita, tá? Embora voltado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a aplicação da lei Magnitsky pelos Estados Unidos extrapolou o magistrado e gera uma tensão inédita na corte e no poder judiciário. Saiu uma matéria do Lau Jardim, do Globo, dizendo que eles estão apavorados mesmo, mas mesmo assim eles não pretendem recuar, né? Dá uma olhada aqui, matéria do Globo, Lau Jardim, eu já comentei com vocês, ministros do STF estão apavorados com lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Essa publicação foi do Hélio Lopes. Eu não costumo colocar muito vídeo, né, de outras pessoas, é difícil eu fazer isso, mas hoje eu preciso que você assista um trecho aqui comigo de uma publicação do Gustavo Gaia. A grande questão que começa a pairar hoje não é se, é quando tudo isso vai acabar. Tinha um desenho, e agora me falha a memória, não sei se era do Oliver Hard, alguma coisa, e tinha um bichinho que falava assim, quando esse sofrimento vai acabar? Você lembra disso? Não sei se era o Pink e o Cérebro, não sei. Então, a gente tinha, nossa, nunca esse sofrimento vai acabar. E agora a gente já pensa, quando esse sofrimento vai acabar? Mudou a frase, mudou a palavra. Não é se, agora é quando. Olha o que diz o Gustavo Gaia aqui. Todas as vezes que eu saio na rua agora, tem uma nova pergunta que fazem para mim que se tornou a preponderante, a mais repetida. Antes era, será que a gente vai vencer? Será que alguém vai derrubar esse Moraes? Será que um dia ele vai ser preso? Não. A pergunta que eu mais escuto agora é, quando ele vai cair? Já não é se ele vai cair. E outra pergunta é, será que eles realmente estão se importando com essa lei Magnitsky? Eles, no caso, os ministros do STF. Eu tenho escutado muito essas duas perguntas. Quando ele vai cair? E será que eles estão importando mesmo? Parece que eles não estão nem aí. O STF, principalmente na pessoa do Gilmar Mendes, se esforça para tentar passar uma imagem de que ele não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com isso, a vida que segue, e faziam até umas piadas alguns dias atrás. Bom, vamos lá. Eles estão muito preocupados. A palavra que eu vou usar é a palavra que eles usaram. Eles estão apavorados. Como vocês sabem, tem uma medida próxima que vai chegar aí em breve, que é da questão da mulher do Alexandre de Moraes, né? Os Estados Unidos fez um mapeamento e descobriu que a fonte de renda do Alexandre de Moraes é o escritório de advocacia, que é a mulher dele que cuida. É curioso, né? Ministros do STF terem escritórios de advocacia que entram com pedidos no STF e eles sempre vão de acordo com o que o cliente desse escritório fala. Agora, continuando aqui, vamos lá. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações. O que eles estão vendo? Eles estão com medo, né? Então, eles estão indo lá. Ô, peixe, e aí? O que vocês estão pensando em fazer com a gente? É sério, não, a pancada vai ser doída, só que nem sequer conseguiram falar. Os ministros do STF não são nem sequer vistos como autoridades mais pelos olhos do governo americano. Então eles não têm mais entrada em lugar nenhum, eles não têm a possibilidade de marcar uma agenda, ninguém senta para conversar com eles. Agora vem a paulada, que é essa daqui, ó. Saiu no O Globo. Ministros do STF estão apavorados com lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Lembrando, não é só o ministro, vai para cima da principal fonte de renda dos ministros, que são seus escritórios de advocacia. Olha a matéria. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Apavorados.
Gilmar Mendes, na frente das câmeras e nas entrevistas, grita aos quatro cantos de que eles não estão nem aí, isso não vai alterar em nada, eles vão continuar indo para cima. E até defende Alexandre de Moraes. No caso aqui, ele fez uma defesa meio tímida, né? Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem a Moraes. Eu expliquei isso aqui no vídeo de ontem, que o Gilmar Mendes vai ser o último a largar a mão do Alexandre de Moraes. Na verdade, 5 já largaram, tá? Ele vai ser o último a largar as mãos, porque foi ele que arquitetou todo esse plano de usar o Alexandre de Moraes como ponta de lança, usando, né, aproveitando, manipulando a vaidade do Alexandre de Moraes. Ele sabia que o Alexandre de Moraes ia aceitar essa besteira dessa missão, porque ele seria visto como o grande defensor da democracia. E Gilmar Mendes ficou com a parte de dar o suporte nos bastidores, conversar com os outros ministros. O cabeça de tudo foi Gilmar Mendes. Esse era o ponto que eu queria que você assistisse desse vídeo. E há uma crítica muito grande acerca disso. O que você precisa ver é, literalmente, a matéria diz, ele admite os excessos. E aí, a imprensa, daquele jeito, ainda canalha dela, mas já começa a admitir também. Veja essa matéria do Estadão. Bolsonaro capitaliza o ressentimento de muitos brasileiros. É o medo, é a raiva, é a antipatia de gente que trabalha o dia inteiro para ser simplesmente jogada numa prisão, ver os seus patriotas, né, os seus compatriotas, ver brasileiros ser jogado numa prisão por não ter cometido crimes. Aí continua a matéria. É fácil chamá-los de golpistas. É fácil. Vocês chamaram de golpista, de terroristas, de um monte de coisa. Mas difícil é admitir que abusos em nome da democracia alimentam esse azedume. Ou seja, eles chamam aqui o bolsonarismo de azedume, mas dizem, olha, a gente está vendo abusos em nome da democracia que estão ampliando o poder dos bolsonaristas criticar. Em nome da democracia, tolera-se a censura. Em nome da justiça social, contorna-se a lei. Em nome do combate ao autoritarismo, redobra-se o autoritarismo. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte. Até hoje eles discutiam que o Bolsonaro era autoritário. Até que alguém realmente mostrou para eles o que é ser autoritário. E aí, este autoritarismo, em especial, se representa em 2 nomes, Lula e Moraes. É isso que está acontecendo. Vocês entenderam que o jogo está cada vez mais difícil? Eles não vão recuar? Não, Gustavo Gaia acabou de falar para vocês, já não tem como mais. E aí vem a matéria da Gazeta do Povo, processo contra Bolsonaro entra na reta final no STF. Essa semana e meia, pressão dos Estados Unidos. Está em reta final. Essa semana eles vão dar a decisão final. E aí a grande questão que sobra, a grande questão que fica é: vão encarar até o final ou não? Porque ministros já estão pulando fora. Tem 5 lá na corte. Será que 5 vão colocar ali a sua digital sobre o Bolsonaro? Até agora, tudo que o Trump fez é só para saber, olha, eu estou dando um recado para vocês. Se vocês condenarem o Bolsonaro, vocês sentirão o que é ser inimigos dos Estados Unidos. Vocês sentirão a força disso tudo. Acabou de sair uma matéria do Wall Street Journal. Você acha que foi sem sentido? Que essa matéria do Wall Street Journal foi algo por acaso? Não, não foi. Dizendo que os ministros do Supremo deram um golpe aqui no Brasil. É o discurso único do Trump. Então, meu amigo, o jogo está ficando cada vez mais pesado, cada vez mais tenso. E é isso, pessoal. Se vocês ficaram até o final, coloque no comentário, gostei, assisti até o final, achei bom o vídeo, né? Coloca no comentário que isso ajuda sempre o nosso canal. Resumo para vocês também, meu amigo. Olha só, se você construiu algum patrimônio em meio a essa loucura chamada Brasil, você tem que se proteger. Para pensar, seu patrimônio hoje está blindado? Está protegido? Se você sofrer uma ação trabalhista hoje dentro da sua empresa, o galpão que o seu imóvel, seu supermercado ou sua loja trabalha, está no nome de quem? Se você sofrer uma ação de execução fiscal, por exemplo, e hoje você sabe que o STF entendeu o seguinte: antes eu entendia que esse celular, né, era isento de imposto. E agora não é mais celular. Agora eu entendo que isso
é um microcomputador de mão. E agora, você deixou de pagar aqui, 10% sobre esse microcomputador de mão dos últimos, 5 anos. E aí você tem uma dívida trabalhista no seu colo, ou tributária no seu colo. Quem vai pagar? Como vai chegar essa dívida? Vocês entendem o quanto é temerário você deixar todas as suas fichas no Brasil? Então, quando você constitui uma holding, você cria uma proteção, né? Uma estrutura nova, uma conta bancária nova, onde você pode estruturar o seu patrimônio de uma forma diferente, tá bom? Então, entenda tudo isso, a gente está aqui para poder te ajudar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Se te interessa ter uma hold, uma offshore, fugir do inventário, proteger o seu patrimônio, é aqui, no link da descrição. Você entra em contato para sua consultoria financeira aqui, tá bom? Grande abraço.